Pronto. Então, boa noite, namastê, queridos amigos e amigas. Aqui estamos reunidos para mais um encontro, 18º encontro de cardiociência. Antes de falarmos um pouco, vamos fazer um alinhamento, vamos fazer um aquietamento, procurando uma posição confortável, sentindo a planta dos pés no chão. Sentindo que a respiração flui naturalmente, calmamente. E ao mesmo tempo sentindo o calor que emana do coração. Vamos trazer todos os fios dispersos da consciência para esse ponto, o coração, a sede da nossa consciência, uma vastidão cósmica, uma amplitude e aprofundamento, onde podemos nos aquietar, onde podemos viver as nossas experiências mais sutis. E nessa respiração suave e profunda, vamos aspirar, a mergulhar no coração. Podemos facilitar esse aprofundamento, visualizando flores sutis. Como diz o mestre na Agni Yoga, ver flores no mundo sutil significa ascender a bela esfera. Ou então visualizar os picos das montanhas e sentir o frescor do ar rarefeito das montanhas, da energia ardente que nos envolve, as nossas células captam. Sorrimos para o nosso coração e sentimos a respiração também, fazendo esse movimento de ampliação e contração no próprio coração. Sabendo que suas câmaras, suas cavernas, tanto física quanto sutis, guardam mistérios a serem revelados. Mantemos um sorriso para o coração e o coração sorrirá para nós, agora ou em algum momento, com a continuidade dessa experiência. Sentindo as flores desabrocharem nesse espaço infinito. Nos visualizamos ou nos sentimos de mãos dadas com o mestre ou mestra da nossa especial afinidade, que nos ajudará nesta condução
mais profunda do coração. Permaneçamos um instante em silêncio. Vivendo essa experiência única para cada um, para cada uma. Dessa experiência do coração, trazemos algo, cada um, cada uma, trazemos algo que permanece conosco durante esse encontro e depois também que cada uma perceba o que está trazendo deste encontro aprofundado no coração. Agradeça, alegre-se e mantenha a sua consciência firme nesse centro de energia ígnea, de energia ardente, de luz e de amor. Vamos trazer a nossa consciência para o nosso corpo físico, sentindo a mão, os pés, aos poucos abrindo os olhos, piscando, voltando para aqui agora, sorrindo para este círculo, círculo de luz e de fogo. Aos que chegaram durante a meditação, muito bem-vindos e bem-vindas. Em nome de Urusvati, em nome do Tempo de Saúde Planetária. Desde o ano passado, iniciamos os nossos encontros online de cardiociência, fruto de estudos e pesquisas por um bom tempo da Casa Urusvati e desse Tempo de Saúde Planetária, que é um grupo de terapeutas que se encontram semanalmente. E durante o período da pandemia, período em que inicialmente nada acontecia presencial, então todos os atendimentos deixaram de existir presencialmente. Então nós nos dedicamos a aprender
especialmente através dos livros e parágrafos da Ética Viva, a trabalhar com as energias do coração para a cura à distância. Lembrando de que o trabalho da cardiociência, ele busca unir ciência e espiritualidade através de estudos, de experiências, de pesquisa e a busca de novos parâmetros de resultados. Então, os livros da Agni Yoga nos trazem muito sobre o coração. Aliás, tem um livro que é somente sobre o coração, mas todos os livros têm vários temas, inclusive o próprio coração. E ele tem nos oferecido essa oportunidade de conhecer mais. E lembrando que o coração, esse centro, ele não é apenas um órgão físico, mas ele é um órgão universal. Ele até a Agni Yoga chama órgão internacional. Então, ele é muito mais do que um aspecto físico, embora o físico também tenha a sua importância. Lembrando de que no mundo, a maior causa de mortalidade e de morbidade, né, de doenças, ainda são doenças cardiovasculares. E muitos autores falam da importância de trabalharmos, de purificarmos o coração, de educarmos o coração e de cumprirmos a nossa missão. Porque o coração está ligado a tudo que existe. Então, ele não conhece distâncias. Então, diante de tantas informações que necessitam de pesquisa, de conhecimento, de gerar informações, então nós, desde o ano passado, convidamos pessoas, né, profissionais, todos são da área de saúde, independente de ter uma formação acadêmica ligadas à saúde, mas todos eles são da área de saúde, todos eles buscam esse conhecimento através do conhecimento, através da saúde. Então, hoje, nesse 18º encontro, nós vamos estar aqui com a nossa querida Lúcia Helena Pereira, e ela vai nos trazer o tema Centro Cardíaco Pétalas da Graça. Lembrando que Lúcia Helena, ela é coordenadora de pesquisa da Universidade Livre de Educação Cósmica, da Unicósmica, é conselheira do Ecobairro Brasil, ela é astrólogo com foco em astrologia esotérica, e diretora da Escola de Astrologia Hipátia, em Santa Fé, Argentina. E Lúcia é estudiosa dos aspectos astrológicos envolvendo ciência, porque toda a astrologia, que é uma ciência também, ela também se interessa muito por isso e estuda muito sobre esse tema. Então, nós a convidamos para nos trazer esse tema do Centro Cardíaco Pétalas da Graça. Lúcia, querida, muito obrigado por mais uma vez ter atendido ao convite. E passo a palavra a você para o nosso encontro de hoje. Gratidão, Marli, gratidão a todos por essa oportunidade de compartilhar algumas experiências, algumas reflexões, algumas vivências meditativas relacionadas ao coração. E eu até faço uma alteração, em vez de centro cardíaco, coração, pétalas da graça. Vamos colocar assim. Deixa eu pegar aqui, compartilhar. Opa.
coração, pétalas da graça. Eu ainda não sei trabalhar o Photoshop para retirar o quadradinho do coração, mas está aí o coração dentro de uma grande câmara de fogo, porque ele sempre está presente numa grande câmara de fogo e ele próprio é uma câmara de fogo. Antes de desenvolver o tema, para a parte introdutória do tema, eu separei alguns tópicos relacionados a parágrafos do livro Coração, que é exatamente a síntese de todo um processo de enunciação a respeito do coração, porque passam os ensinamentos de Agni Yoga. Então, do parágrafo 63 no livro Coração, eu destaquei: o coração que se consagrou ao bem irradia graça de maneira contínua, sem depender dos envios intencionais. No final do parágrafo 39, a alegria do coração está na aspiração para o alto. No parágrafo 593, a beleza está contida em cada participação na construção do novo mundo. Este é o verdadeiro reino do coração. E no parágrafo 62, o Sol é o coração do sistema. Da mesma maneira, o coração do ser humano é o Sol do organismo. Há muitos sóis corações e o universo representa um sistema de corações. Portanto, o culto da luz é o culto do coração. Essa síntese é muito importante. E coloquei como inspiração para todos os slides a pintura do Nicholas Herrick, que serviu de tema para o nosso último encontro do dia 24. Essa pintura se chama, dia 24, agora passado, dia 24 de julho, todos os dias 24 em cada mês, estabelecemos um contato com o mestre Moria, com Urusvati e com também o yogi Nicholas Herrick, através não somente dos parágrafos de diferentes livros de Agni Yoga, como também das pinturas do Nicholas. E no dia 24, agora de julho, a pintura que esteve na nossa meditação foi essa pintura que se chama O Livro da Vida. Quando se olha para essa pintura, então eu vou destacar alguns pontos que são o meu modo de olhar para essa pintura. Há 3 planos distintos de cor, e isso me suscitou exatamente a trindade original. O espírito, representado, portanto, Deus Pai, ou o espírito, representado pela coloração azul. A matéria, representada pela coloração marrom, e o tom violeta rosado, representando a alma. Então, essas 3 cores, para mim, suscitaram exatamente a trindade: espírito, consciência ou alma, e matéria ou forma. Além do mais, há 3 animais que pastam e há um que sobe. Os 3 animais representaram para mim exatamente a trindade da personalidade: corpo físico etérico, corpo emocional e corpo mental, e o alinhamento dos 3 corpos, representado pela cabra que está ascendendo a montanha. Portanto, a integração dos 3 corpos da personalidade em relação à alma, os 3 corpos integrados e a alma podendo se expressar no plano material. O homem que ascendeu, o homem que se consagrou, porque alinhou os 3 corpos da personalidade, ele medita ou ele toca algum instrumento, ele está em contato, em serena expectação, com o silêncio e com essa experiência de integração
com a natureza, com a beleza da natureza, com a própria fala da natureza. Tanto a pintura como os parágrafos, os trechos de parágrafo que eu mencionei anteriormente, me levaram exatamente a definir pétalas da graça. Dois aspectos relacionados a esse epíteto, pétalas da graça. O centro cardíaco, cujo órgão material é o coração. O centro cardíaco é um centro que está relacionado a um lótus de 12 pétalas. E há um centro cardíaco superior, então, esse centro cardíaco, ou anahata, ele tem uma conexão com um centro cardíaco superior que manifestadamente se chama ou está relacionado à glândula timo, e esse centro cardíaco superior os hinduístas chamam de Narayana, e é um lótus de 8 pétalas. Então, esse espaço, que é o espaço do coração, tem uma expressão relacionada a 2 lótus, um lótus de 12 pétalas e um lótus de 8 pétalas. Esses 2 lótus, ou essas 2 dimensões de lótus, dimensões etéricas de lótus ou de energias ígneas, têm uma conexão íntima na medida em que 8 é o número que expressa o Cristo e 12 é o número que expressa a condição de hierarquias criadoras. São 12 as hierarquias criadoras, a partir dos 12 sóis. 12 sóis, claro que existem no plano da manifestação mais de 12 sóis, mas 12 é o número que representa a condição ígnea do universo nessa idade atual do nosso universo, que é uma idade relacionada a segundo raio, a amor-sabedoria. Além disso, a palavra graça tem uma etimologia muito rica. Ela está etimologicamente relacionada a várias raízes muito antigas que se referem a canto, portanto, a música, e a várias raízes antigas que se referem também à beleza. E essas raízes antigas sintetizam através dessa palavra que chegou até nós via o latim, gratia, grace. Essas raízes antigas sintetizam o fato de que o universo é um universo musical e, através da criação de um universo musical, Deus expressa a beleza. No momento atual, através dessa expressão musical do universo, Deus expressa a beleza do seu coração, porque é um universo da luz do seu coração, de uma síntese entre luz e coração, mas da luz do seu coração, porque o nosso universo está atravessando a idade de segundo raio, a idade do segundo raio, portanto, a idade do amor-sabedoria. Destaco o primeiro parágrafo do livro Coração, porque o primeiro parágrafo do livro Coração é uma síntese de todo o livro e também é uma síntese de todo o pensamento, a meu juízo, de todo o pensamento do mestre, distribuído ao longo dos livros da Agni Yoga, a respeito do coração. E eu transcrevi todo o parágrafo.
ver com os olhos do coração, escutar os ruídos do mundo com os ouvidos do coração, perscrutar o futuro com a compreensão do coração, recordar as acumulações do passado através do coração. Assim, deve-se percorrer impetuosamente o caminho da ascensão. A criatividade abrange o potencial ardente e se satura com o sagrado fogo do coração. Portanto, no caminho para a hierarquia, no caminho para o grande serviço, no caminho para a comunhão, a síntese é o único caminho luminoso do coração. É precisamente a propriedade do ímã que é inerente ao coração. A criatividade superior está impregnada por esta grande lei. Portanto, cada coroamento, cada união, cada grande unificação cósmica realiza-se por meio da chama do coração. De que modo podemos assentar a base dos grandes degraus? Na verdade, apenas pelo coração. Assim, os arcos da consciência são fundidos pela chama do coração. Em verdade, e esse é o final do parágrafo, em verdade, o fio prateado que une ao mestre, que une o mestre ao discípulo, é o grande ímã do coração. Depois eu destaquei parte do parágrafo 2. O coração, este sol do organismo, é o foco da energia psíquica. É maravilhoso sentir o coração como o sol dos sóis do universo. Devemos compreender o sol do Supremo Hierarca como nosso estandarte, tendo o coração como o estandarte, como fractal desse estandarte, que é o estandarte do Supremo Hierarca ou do grande arquiteto. E recordo um trecho do parágrafo número 6 do livro Coração, onde o mestre diz: perguntarão, por que primeiro o infinito, em seguida hierarquia e só depois o coração? Por que não o contrário? Pois, primeiro a direção, infinito. Em seguida, a ligação, hierarquia. E só então o meio para expressar o infinito, que é a nossa direção, e para expressar a ligação com o infinito ou com os mundos distantes, que é feita por nós através da hierarquia. Qual é o meio que se tem de utilizar para isso? O coração. Então, eu vou trabalhar todo o tema Coração, Pétalas da Graça, a partir do desdobramento desses tópicos que estão no parágrafo número 1. E os primeiros tópicos dizem respeito ao seguinte: ver com os olhos do coração, escutar os ruídos do mundo com os ouvidos do coração. Muito bem, o nosso corpo, todo ele, independente de o coração ser um órgão do corpo, o nosso corpo por inteiro é um corpo que está associado a uma dimensão ígnea, porque é um corpo autoconsciente, e essa dimensão ígnea está distribuída através de 3 partes. E vejam que essas 3 partes mostram uma unidade tripla que está associada às 3 dimensões: a dimensão do espírito, a dimensão da alma e a dimensão da própria personalidade. 3 partes: a cabeça, que tem analogia com o espírito, portanto, tem analogia com a vontade que dirige, com a mônada, com o uno. O torso superior, acima do diafragma, onde se situa o coração, tem uma analogia com a alma, portanto, com o amor, sabedoria. E o torso inferior, abaixo do diafragma, tem uma analogia com a personalidade e os seus veículos. Dentro da cabeça também há uma estrutura trina. Então, essa estrutura espírito, consciência ou alma e matéria fecundada pelo espírito e originando consciência ou alma, ela se reproduz nas diferentes partes, não só
nas 3 partes principais, mas também em cada uma das partes. Então, dentro da cabeça temos 5 ventrículos, o espírito se expressando no plano físico e animando o homem através dos sentidos. Ver com os olhos do coração, escutar com os olhos do coração. Esse é o processo da expressão do espírito se expressando na matéria, mas se expressando na matéria através do coração. As 3 glândulas que estão dentro da cabeça, carótida, pineal e pituitária, expressam a alma e a mediação da alma entre a personalidade e o aspecto superior, que é o aspecto do espírito. E os olhos, os 2 olhos, tendo como espaço intermediário no plano etérico o centro ágina, os 2 olhos equivalem à mônada, que é vontade, mas equivalem também a amor-sabedoria, porque trazem, a partir dessa experiência trina, 2 olhos físicos e um no plano etérico, a condição de expressão da luz, transmissão da luz. No torso superior, temos a mesma estrutura trina, espírito, consciência e personalidade. A garganta, a inteligência ativa da alma, o coração, o amor-sabedoria da alma, e os pulmões, a alma como expressão do espírito, o alento da vida una. E no torso inferior, as 3 expressões desse torso inferior, os órgãos sexuais, são a inteligência ativa no plano da criação física, o estômago no plano da expressão da natureza emocional da alma, como amor incondicional, e o baço é o receptor do espírito que energiza. Então, mesmo no torso, o mesmo torso inferior, tendo uma analogia com a matéria ou com a personalidade, é uma matéria impregnada por fogo e por luz. Todos esses elementos, que são elementos físicos do nosso corpo, têm o coração como síntese, o coração como o mediador, e o coração como mediador nessa proporção matemática 12:8. 12, todas as hierarquias criadoras funcionando através das diferentes partes do nosso corpo, e todas as condições de expressão das diferentes manifestações do fogo funcionando também no nosso corpo como mediação, e com a mediação do coração. E como se vê isso no próprio órgão físico coração? São 4 cavernas. 4 cavernas. O que representam essas 4 cavernas? O grande quadrilátero cósmico. A hierarquia chama de grande quadrilátero cósmico os 3 corpos da personalidade, de expressão através do espírito na matéria, e essa expressão do espírito na matéria se dá pelo físico etérico, pelo emocional e pelo mental, e o 4º elemento desse quadrado cósmico é a energia da alma, a alma que unifica esses 3 pontos e que produz a condição da casa iluminada na matéria. Por isso, o nosso coração tem 4 cavernas. E o 5º elemento é o ponto que concentra todo o processo de recepção e distribuição da eletricidade ígnea, porque o fogo, seja ele elétrico, solar ou fricativo, são diferentes graus de eletricidade. Onde está essa condição síntese? Onde está o 5º elemento? É o
eu vou chamar de núcleo, porque é assim que aparece no texto do mestre tibetano, o núcleo sinotrial, a pulsação elétrica do coração e ao mesmo tempo, essa pulsação elétrica é ao mesmo tempo a recepção e distribuição. Muito bem, deixa eu passar para o outro slide. Coração, perscrutar o futuro com a compreensão do coração, recordar as acumulações do passado através do coração. Assim, deve-se percorrer impetuosamente o caminho da ascensão. O coração é o espaço onde o movimento do tempo, e esse movimento do tempo é um movimento espiralado, se processa. Portanto, o coração é um espaço filogenético. Ele contém uma informação além do tempo cronológico ou sucessivo, ou seja, o nosso coração físico, em qualquer encarnação em que nós nos manifestemos, contém a informação desde a criação, desde o átomo original, não apenas da criação, da nossa criação enquanto humanos, mas ele contém uma informação desde a criação do universo, em qualquer tempo que o universo se expresse, até o infinito e a eternidade desse universo, desse que conhecemos, dos que estão conectados a ele e dos que virão no futuro. Então, o coração guarda, é o órgão que guarda essa condição de tempo como espiral, porque o tempo, a condição de tempo é uma condição ligada ao movimento que se chama, em termos também de processo de expressão, desde o espírito até a matéria, o movimento do tempo expressa a condição em espiral. Há três movimentos que são condições de evolução. E esses três movimentos estão interrelacionados. Há um movimento que é em torno de um eixo central, por isso nós temos uma coluna, e o ponto focal dessa coluna, então, o ponto focal de subida da energia da Kundalini pela coluna é o coração. Nós temos um movimento em torno do eixo, de um eixo, nós temos portanto, um movimento axial rotativo, temos um movimento que é espiralado, ou seja, esse eixo, esse movimento em eixo também vai instituindo circuitos que marcam a nossa conexão com o interior do planeta e a nossa conexão com o infinito são diferentes circuitos espiralados, e há também um terceiro movimento, que é o movimento síntese entre o movimento axial e o movimento espiralado, que é esse movimento, que é o movimento que dá a dimensão do infinito e da eternidade. Toda essa história, toda essa complexidade, portanto, de movimentos, está dentro do coração. No movimento de entrada e saída do sangue e transmutação do sangue dentro das 4 cavernas do coração e em relação ao núcleo sinotrial. A criatividade abrange o potencial ardente e se satura com o sagrado fogo do coração. Portanto, no caminho para a hierarquia, no caminho para o grande serviço, no caminho para a comunhão, a síntese é o único caminho luminoso do coração. O coração é o órgão que concentra aquilo que os textos espirituais, os antigos comentários, os mestres, a hierarquia, chama de anima mundi. Então, o coração
é o local físico e também, obviamente, o centro cardíaco é o local etérico que expressa toda a trama da vida, não da vida nesse momento, mas da vida una, porque é o coração que guarda o pulsar, o canto dessa entidade que conhecemos como alma universal. Dentro dessa entidade está a humanidade e, obviamente, dentro do corpo que se chama humanidade, o coração da humanidade é o veículo dessa alma universal e essa experiência de veicular, de transmissão, ela marca uma síntese interna entre espírito e matéria, entre criador, criação, criatura. Portanto, todo o processo de criatividade, não apenas a criatividade mundana, mas a criatividade cósmica, a criatividade que a Agni Yoga trabalha como expressão da beleza, essa dimensão macrocósmica da criatividade está guardada no coração enquanto escala evolutiva. Portanto, é o coração que impulsiona a evolução criativa, inclusive, do próprio universo. Por isso, em off, eu estava conversando com a Marli que o universo, atualmente, na idade em que ele está atravessando, é um grande coração que pulsa o amor de Deus. O coração, então, contém fisicamente a escala de evolução planetária, solar e cósmica. É precisamente a propriedade do ímã que é inerente ao coração. A criatividade superior está impregnada por esta grande lei. Portanto, cada coroamento, cada união, cada grande unificação cósmica realiza-se por meio da chama do coração. O coração é a ponte entre os três mundos, o ardente, o sutil e o denso. Os três mundos formam uma rede etérica que se expressa no movimento do coração. Porém, ele é diretamente um representante do mundo ardente no plano físico. Por isso que o texto, um dos parágrafos, né, indica que o coração é um órgão internacional e ele é um órgão pan-humano. Ele está além do humano. Ele é uma dimensão física do mundo ardente. Por isso, ele sempre atua. E isso é uma condição física de trabalho do próprio coração. Como radiação, ele é um centro irradiante de luz e amor, como magnetização, através dele, tudo ao redor pode ser magnetizado com o propósito e o amor divinos. Por isso, o Cristo, na fala de Jesus, pode dizer: à medida que eu sou elevado, toda a vida é elevada comigo. Como transmutação, é o órgão que permite transmutar o inferior no superior, o desejo em amor, o propósito egoísta da personalidade em consciência grupal, e ele atua como comunicação. Como guardião da alma, ele é o guardião do nosso pi solar, mas também é o guardião do pi cósmico, da música das esferas que se expressa matematicamente através de um pi cósmico. De que modo podemos assentar a base dos grandes degraus? Na verdade, apenas pelo coração. Assim, os arcos da consciência são fundidos pela chama do coração. A energia da alma universal, dessa entidade que conhecemos como alma universal, desce para nós, para a humanidade, para o planeta, através do coração. A alma universal está sempre em recolhimento interno, em serena expectação, meditando rítmica e ciclicamente. Da mesma maneira, a nossa alma está sempre
em recolhimento interno, sempre meditando, rítmica e ciclicamente em serena expectação. Através do coração, nós podemos nos comunicar com esse ritmo da alma. A alma é silenciosa, meditativa e expectante. Portanto, ela tem um ritmo que aparentemente é inação. Aparentemente, porque como a alma está sempre em silêncio, em serena expectação e em meditação, ela está sempre num movimento de fluir, no eterno fluir. É através do coração que nós podemos entrar em contato com esse eterno fluir, que é pulsação, vibração e ritmo. E se nós entramos em contato com esse eterno fluir, nós somos capazes de vitalizar o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional e o nosso corpo mental. Portanto, aquilo que nós nomeamos como imunidade vem através dessa íntima relação entre o coração e o poder silencioso, meditativo, ritmo sonoro da própria alma. O resultado disso, fisicamente, é a imunidade. Do ponto de vista de ação e de evolução, é expansão de consciência, superação do domínio da forma, iluminação e controle dos desejos e expressão do corpo causal. Ou seja, se nós conseguimos alinhar o nosso coração com esse espaço de serena expectação, meditação cíclica da alma, nós, no plano físico, desenvolvemos o nosso corpo de luz dourado, o corpo causal. Mesmo que os nossos olhos físicos não vejam essa coloração dourada, essa coloração dourada vai estar expressa e ela vai poder ser vista por aqueles que estão com a visão etérica aguçada. Portanto, o que vamos atingir com essa experiência, que é a experiência que vem através do coração, é a dimensão de sermos verdadeiramente filhos do sol que encarnaram como humanos. O verdadeiro sol, que percebe, ouve, conhece e faz contato. E, além disso, quando atingimos essa conexão com a alma que medita, nós somos capazes de identificar o nosso mestre a partir do mestre, que é a alma, e o grupo de almas com os quais nós estamos identificados a partir do ashram do mestre. E por que se dá essa experiência? Porque o coração, como é o articulador entre os três mundos, ele capta do mundo ardente aquilo que a espiritualidade chama de anus. Os anus são o nome que tem os átomos originais primordiais, os átomos da criação no sentido total e da criação no sentido específico. Há um anu que caracteriza a criação dos sistemas solares, outro anu para a galáxia, outro anu para planetas, e os anus vão se intercambiando. Muito bem. Há então, como o coração expressa essa dimensão de captar o movimento dos anus, ou de captar a dimensão dos anus, claro que ele traz essa dimensão desde o cósmico para o humano. E como é que essa dimensão mais ampla, que é a dimensão da própria criação, dos átomos originais, se manifesta no humano através do mundo sutil, que é o mundo que está interconectado com a rede etérica e com o mundo denso. Essas conexões são feitas no mundo denso, pensamentos e sentimentos, e no mundo sutil,
etérico, inclusividade e atenção entre inclusividade e separatividade. Há uma separatividade original, porque eu sou humana, então o meu anu é diferente do anu de uma planta, mas há uma inclusive, ao mesmo tempo que há uma separatividade natural, há uma inclusividade na própria rede. Então, o que é separado é só separado num processo de expressão na matéria, mas ele está sempre unido à totalidade da alma universal. E essas condições de intercambiar, elas obedecem a leis espirituais, que são as leis da liberação e dos ciclos, e a princípios de manifestação periódica, limitação e expansão. Isso significa que, mesmo que o nosso universo desapareça, e vai haver um momento em que ele vai cumprir a sua função e vai desaparecer, no final da próxima idade, que é a idade relacionada ao primeiro raio, a vontade divina manifestada, vontade e poder, mesmo que o nosso universo desapareça, a história dele ainda permanece através, não apenas da mente, mas, sobretudo, através do coração de Deus. E se nós tivermos uma missão de encarnar em um outro universo, com novas idades e novos ciclos evolutivos, vamos levar toda essa história, que é uma história de som, ou A1, de luz, esse som que se emite, produz uma eletricidade luminosa que vibra de acordo com determinado ritmo e vibra matematicamente. É o chamado pi cósmico. E vibra como? Nesse momento do próprio universo e da própria evolução da humanidade, vibra como solo ardente, como relação grupal, como ritmo grupal, como som grupal, como ashram do mestre se aproximando. Recordem a pintura do Nicholas, Star of Hero, a estrela que desce. Então, o ashram do mestre, a hierarquia se aproxima através do coração. O Cristo, síntese, anima mundi. Toda essa experiência ígnea que vocês veem na imagem está recebida e distribuída pelo coração. Na verdade, o fio prateado que une o mestre ao discípulo é o grande ímã do coração. A luz inferior é projetada para cima através do coração. Então, é o coração que emite a nossa condição de pensamento ardente e de emoção ardente para o alto. A luz superior desce como um imã e ilumina os corpos físico, emocional e mental. O antakarana produzido expressa o corpo radiante da alma, expressa também o corpo etérico flamígero, unificado ao éter cósmico, e expressa o corpo de luz escura, que é a luz latente no átomo original. Então, a forma, o átomo original da nossa expressão material, da nossa forma, também tem luz, só que tem luz numa dimensão diferenciada da luz da alma, diferenciada da luz da mônada, mas contém luz. À medida que vamos expandindo a consciência, tendo pensamentos ardentes e emoções ardentes, essa luz escura vai deixando de ser escura para tomar toda a experiência da forma. Tudo é luz, e o antigo comentário, que é a fala da hierarquia, diz: quando a radiante luz do anjo solar, o anjo solar é a alma, se funde com a luz
alaranjado flamígera do intermediário cósmico, que é o nosso campo etérico e a nossa condição de harmonia entre os 3 corpos de personalidade, desperta a obscuridade da ínfima chama, que é a partícula. Então, o nosso átomo original, que não é o átomo da Marli, da Adriana, da Sônia, da Janete, da Ana Santos, de quem está ouvindo, porque nós estamos na dimensão de tempo 2021. Não, é o átomo original que fez com que Deus, Pai, Mãe, quisesse criar alguém que hoje se expressa como Marli, como Adriana, como Sônia, como Ana Santos. Quando há essa conexão, portanto, entre a alma e o campo etérico aglutinado, corpo físico etérico, mental e emocional, através da qualidade dos nossos pensamentos, chegamos ao momento da nossa própria criação como ser individual. Essa é que é a experiência da transfiguração, que Jesus mostrou, que Zaratustra mostrou, que os mestres mostram ser possível. O coração, este sol do organismo, aí já estou no 2º parágrafo, o coração, este sol do organismo, é o foco da energia psíquica. É maravilhoso sentir o coração como o sol dos sóis, como o sol dos sóis do universo. Devemos compreender o sol do Supremo Hierarca como nosso estandarte. É através do coração que manifestamos fisicamente os 2 primeiros versos da 3ª estrofe da grande invocação. A luz da mente de Deus e o amor do coração de Deus. Expressamos o estandarte do hierarca, portanto, o coração, ele não é um órgão, ele é um terafim, como ensina a Agni Yoga. Ele é um terafim, ele pode funcionar como um músculo, pode ter 4 cavernas, pode ter uma região central, o sangue circula, ok, mas ele em si mesmo é um terafim, ele é a impressão da mente e do coração de Deus no nosso corpo, é a impressão digital da mente e do coração de Deus no nosso corpo. Portanto, ele é a impressão digital do Supremo Arquiteto nas 12 dimensões, são 12 dimensões que o Anu original atravessou até chegar a esse plano material, Marli, Adriana, Sônia, 12 dimensões dos sóis, planetário, solar e cósmico. Nós entoamos através do coração, mesmo na pessoa mais embrutecida em termos de evolução da consciência, há sempre a palavra sagrada emitida pelo Criador sendo entoada através do movimento do coração. Então, o A1 ou o OM está continuamente emitindo a vibração luminosa, por isso 12 são as pétalas do centro cardíaco e por isso 12 são as hierarquias criadoras. O antigo comentário ensina: o orbe solar resplandece com radiante esplendor. Sempre está resplandecendo com radiante esplendor dentro do nosso coração. A mente iluminada reflete a glória solar. O orbe lunar se eleva desde o centro até acima e se transforma em radiante luz. A mente iluminada, o centro ágina. O orbe lunar, todos os órgãos abaixo do diafragma e os órgãos que se elevam a partir do coração e da luz que é recebida no centro ágina e que é transmitida através do coração.
Quando os três sóis são um, então, quando o grande sol, que é o sol do hierarca, o sol da mente iluminada e o sol daquilo que é materialmente o nosso corpo, quando esses três sóis se unem através do coração, nasce um mundo iluminado, como é o mundo que esse homem aí da pintura, o livro da vida, está vivendo. Deus fala, esse é o final. Deus fala. A forma responde com estremecimento e tremor. Por isso, a maior quantidade de doenças é exatamente a quantidade relacionada a doenças cardiovasculares, porque sempre Deus está falando através do coração. E sempre essa fala está produzindo um estremecimento e tremor. Se nós nos aliamos a essa fala, e como nos aliamos a essa fala? Qualidade de pensamentos, qualidade de sentimentos e olhar para o alto, servir, ocupar o lugar que nos compete. A forma responde com estremecimento e tremor. Aparece o novo, um homem renovado, a forma reconstruída, a morada preparada. Os fogos se unem e grande é a luz que brilha. Essa é a fala do grande ensinamento, é a fala da hierarquia para nós. A alegria do coração está na aspiração para o alto. E assim eu encerro, consegui encerrar como eu previa, às 7 horas, para ter pelo menos meia hora aí de conversa. Pronto. Maravilha, Lucinha. Maravilha. É sempre uma alegria emergir no coração, né? Então, esse momento agora também muito importante dessas conexões de perguntas, de complementações, as questões que surgiram durante a sua apresentação. Então, vamos abrir esse espaço aqui para que a gente possa ter um compartilhamento saudável e enriquecedor. Posso fazer uma pergunta, Mar? Oba! Vamos lá, querido. Parabéns, Lucinha, pela sua belíssima apresentação. Eu percebi, assim, nas entrelinhas da apresentação, que você transmitiu o processo da própria transformação, né? Das iniciações, né? Até se chegar a um Cristo manifestado. Aí eu vou explorar você um pouquinho e dizer assim, faz uma síntese na linguagem do mestre Descartes desse mesmo processo que você expressou tão bem com a Agni Yoga. Gratidão. Ok. A síntese na linguagem do mestre Descartes está nos 3 circuitos que ele vai colocando como circuitos fundamentais, desde Tratado do Fogo Cósmico, Tratado de Magia Branca, e, obviamente, explora essa experiência em cura esotérica. Trabalhar sempre o alinhamento entre o superior e o inferior, ou seja, alinhar garganta, chakra laríngeo, com o centro sacral. Então, cuidar para que a nossa criação não seja uma criação egoísta, seja uma criação de serviço. Depois, porque esse circuito é o circuito da mãe, portanto, é o circuito relacionado à matéria, é o circuito relacionado ao terceiro raio, inteligência ativa. Inteligência ativa funcionando para servir segundo uma missão superior. O segundo circuito alinha o centro cardíaco
ao plexo solar. E esse segundo circuito tem a ver com o segundo raio, amor, sabedoria, e é o circuito que trabalha as emoções, vigiar as emoções, vigiar separatividade. A Blavatsky diz que o grande mal da humanidade é a ignorância, ela chama de ignorância da separatividade. Ela enuncia essa experiência já no primeiro volume da Doutrina Secreta. A humanidade é ignorante e o Cristo, Jesus, disse, perdoai-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. A humanidade é ignorante porque separa, porque acha que as coisas estão separadas. Então, trabalhar as nossas emoções separativas, trabalhar os nossos julgamentos, focar naquilo que o mestre tibetano chama inofensividade. Inofensividade de palavra, inofensividade de pensamento, inofensividade de ação. Essa é a função do segundo circuito. E o primeiro circuito unifica o coronário ao base. É o circuito relacionado ao primeiro raio, vontade e poder, e é o circuito que está associado ao bem comum, trabalhar o bem comum. Por isso, o primeiro parágrafo também fala em produzir o bem. Cada ação que fazemos precisa ter uma consonância com o bem comum, precisa ter um impacto em relação ao maior bem para o maior número de pessoas. É assim que eu vejo o tibetano expressar a condição de que a hierarquia, através da qual a hierarquia faz atravessar o ensinamento da Agni Yoga. Gratidão, Lucinha. Só uma perguntinha complementar. Quem conduz esse circuito, que forma um triângulo, né? Você falou de 2 pontos. Quem seria o condutor desse? Seria o terceiro ponto do triângulo, né? Quem conduz é esse centro cardíaco superior. Pronto, é que eu... Atrofiado, ainda é atrofiado em nós, que é a timo. Perfeito. Então, não é nem dentro do coração, é a própria timo. Exatamente. Tanto que os gregos diferenciavam. Eles tinham a palavra timos não como coração, mas como coração espiritualizado, como espírito pulsante. Timos é espírito pulsante. Perfeito. Isso é uma chave para esse processo, né? Claro, e ótima também a sua observação, o Albério, porque também conversei em off ontem com a Marli, que a idade que o nosso universo está vivendo, isso também é um ensinamento do tibetano, não é a idade do Tao, do taoísmo, do Tao, etc. O taoísmo e toda a experiência do Tao é potente nesse momento da humanidade porque nós estamos em recuperação. Nós estamos em recuperação de uma missão que a quarta raça raiz não conseguiu cumprir. Que missão é essa? A missão da quarta raça raiz era trabalhar o corpo emocional até a sua plena maturidade. Amor incondicional e puro. A palavra sagrada da quarta raça raiz era Tao. A palavra sagrada da quinta raça raiz é Aum ou Om. Mas estamos ainda no poder do Tao, ou tendo Tao como potente, porque não fizemos a lição de casa de amor incondicional e puro. O caminho do meio, o coração como mediador. Maravilha. Que transcende o yin e o yang. Exatamente, isso.
Gratidão, Luciana. Aberta aí. A outras. Paulo, vai perguntar, Paulo? Ô, querida. Ô, Lúcia, gratidão pela graça. Pela graça porque, veja, as pessoas, de um modo geral, restringem a vida nas suas diversas manifestações, até pela lei do karma e nas diversas leis que regulam o nosso mundo aqui, né? E não se permite, às vezes, experimentar a graça, a possibilidade do inusitado. Então a gente acha que já estamos carimbados e que esse carimbo não lhe permitirá novas possibilidades, e às vezes a graça se manifesta. Tem passagens claras sobre isso no próprio Evangelho do Cristo, quando ele mostra graças se manifestar. A regra é outra, não é? Não é? Diante dessa perspectiva que você traz com muita beleza e com uma ciência espiritual associada à manifestação da graça, quando a gente pode perceber a graça no coração, quando se manifesta essa graça no nosso cotidiano, que por muitas vezes a gente não percebe e nem agradece a esta graça. Paulo, essa pergunta me aqueceu o coração de uma forma muito especial. E de uma forma muito especial que me leva, inclusive, a destacar algo que tem relação com o mundo que você está atravessando como estudante, que é o mundo grego, e o mundo grego, mundo latino, né? Porque nós somos um produto desses dois mundos, mais um mundo judaico, pós-Roma, né? Pós-Roma, judaico-cristão pós-Roma. Muito bem. Graça, etimologicamente, tem a ver com canto e com música, mas as graças foram divindades no Olimpo. Elas eram três. Vejam, três: espírito, alma e a manifestação. E a função delas no Olimpo era trazer beleza e alegria para os deuses. Elas eram filhas de Júpiter e de Juno, no casamento original deles. Então, como é que nós podemos trazer a graça para o nosso cotidiano? Trabalhando a alegria, trabalhando a beleza, produzindo ao nosso redor beleza e alegria, nas coisas simples, no entrar, no ler uma poesia, no observar uma planta que está começando a se preparar para a primavera, observar um pássaro que voa, trabalhar beleza e alegria e descobrir beleza e alegria nas pequenas coisas. Era assim que as graças agiam quando Deus estava aborrecido. Fazia com que Zeus olhasse em torno e observasse cada pequena pétala de alegria e beleza. E falando nisso, Lúcia, a Elcineia Matos agradeceu e colocou aqui que lembrou de uma poesia atribuída a Mayakovsky. Você quer falar, Elcineia, a poesia? Já que você trouxe? Sim, eu só não vou mostrar a imagem. Assim. A poesia me veio inteira com toda essa maravilhosa explanação sobre a força do coração. E diz isso: nos outros, eu sei onde fica o coração, é no peito. Comigo a anatomia ficou louca, eu sou todo coração.
Um dia seremos todo coração, e aí vai florescer tudo, tudo que é. Magnífico, magnífico. E o Zeca colocou no chat, olhai os lírios do campo. Isso, exatamente. Muito lindo. Isso. Gratidão, grande mestre. Veja uma criança que engatinha, veja, mesmo numa experiência mais trágica, então, às vezes, a gente passa no meio da rua, passa pela rua e vê um morador embaixo de uma marquise e pensa o que aconteceu, por que ele está assim, é o karma. Não, o olhar nosso não deve fixar o karma, aquela experiência dolorosa. O nosso olhar tem que fixar, precisa fixar a eternidade daquela pessoa. Então, naquela pessoa pulsa uma eternidade de beleza, uma eternidade de alegria, uma eternidade de beatitude e de bem-aventurança, que se nós projetamos enquanto energia psíquica, ao olhar aquela pessoa, ela vai levar esse registro da energia psíquica que nós emitimos, ou para um momento ainda da vida dela cotidiana, ou para o próximo momento de vida dela na eternidade da sucessão evolutiva. A Isabela, que precisou sair, ela deixou também uma mensagem de Pierre Teilhard Chardin, que diz: só o amor é capaz de unir os viventes de forma a completá-los e realizá-los, porque só os leva e os une para o que há de mais profundo em si. Que magnífico! Um poeta, um filósofo, que maravilha! Que maravilha! Amai-vos uns aos outros, sim, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amo. Quem mais quer fazer alguma colocação? Oi. Tá sem som, Zeca. Aí agora? Agora tá sim. bom. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria só comentar uma coisa que ela falou aí do tal, né, que era antes, né, e agora é o on. Talvez um sinal disso, né, no nosso corpo, e aí as médicas e os médicos aí podem confirmar isso. Eu estava lendo um livro de yoga que na criança o timo, né, ele é maior do que no adulto, né, e ele é granuloso e ele tem função, e depois ele na adolescência ele atrofia, né, fica pastoso e diminui, perde função. Eu acho que isso é um sinal, né? Sim, mas é um sinal assim, Zeca, e aí a Marli complementa com a parte médica. É um sinal de que nós precisamos alimentar a nossa criança interna, porque a criança, na verdade, ela não tem marcação, ela não é nem masculino, nem feminino, ela é a síntese, aquilo que a Agni Yoga chama de alquimia dos princípios. A dimensão da sexualidade na criança vai acontecendo, da sexualidade diferenciada, vai acontecendo à medida que ela vai desenvolvendo a sua idade. Então, a dimensão criança em nós é sempre a dimensão da criação original. E respondendo, fazendo um gancho, né, com essa questão da dimensão original e respondendo a uma pergunta que apareceu aí no chat. Da Adriana. Como podemos estimular a timo? Foi a Adriana que perguntou. Como podemos estimular a timo? Meditar
meditar, focalizando 3 pontos, Adriana. Focalizando a energia do centro cardíaco, do cardíaco de 12 pétalas. Então, concentrando a energia de fogo no coração, concentrando a energia de fogo na timo e fazendo um terceiro ponto, um triângulo, com o centro ágina. Se nós fizermos esse triângulo de focalização da meditação, ou antes da meditação, preparando a meditação, nesses 3 pontos, encandecendo esses 3 pontos, a glândula timo vai ser rapidamente estimulada pelo coração de 12 pétalas e pelo centro ágina, ou seja, por aquilo que é trazido do coração superior. O coração superior ingressa no centro, através do centro ágina, mas o coração superior ele ingressa no nosso corpo através do coronário. Então, o coração do Sol, do nosso sistema solar, o coração da galáxia, o coração do próprio universo, os 12 corações, as 12 dimensões de coração, entram no nosso organismo físico através do centro coronário. E através de quê no centro coronário? Através de um chakra que nós ainda não temos também ativado totalmente, um centro e um chakra que se chama o centro aquário. É um centro entre o ágina e o coronário. É um centro que está no início do couro cabeludo. E eu vou complementar aí a pergunta do Zeca, como a Lúcia também pediu. Na realidade, a glândula timo não é uma glândula que fica digamos, sem função. Ela ainda não está desperta para cumprir a função dela. Então, ela vibra numa outra frequência e ela é uma glândula ígnea. Então, as crianças, como Lúcia falou, ela tem uma proximidade muito maior com essa energia ígnea. E a proporção que ela vai crescendo, ela vai entrando nessa materialidade e, com isso, ela se afasta dessa condição inicial. Mas não é que a glândula timo ela não tem função. Ela tem função, ela tem, digamos assim, ela não está na sua expressão, mas tudo tem um tempo no nosso corpo, tudo tem uma necessidade. Tudo que a gente tem é porque é necessário. Mas nós estamos galgando outras vibrações e a glândula timo vai ter a sua expressão em um determinado momento, a sua expressão ampla e atividade. Tanto que muitas pessoas falam, tem a ver com imunidade. Na realidade, ela está ligada ao coração. É como se fosse um coração sutilizado que ainda não está no seu funcionamento total. Você está trazendo alguma coisa aí, Lúcia? Não. É só para finalizar. Sobre o timo? Não. Não, é para a despedida mesmo. Quando estiver na despedida. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Só mais uma provocação, Lúcia. Como é a manifestação no coração do cosmos da graça? Assim, eu ia deixar para o final, mas falo agora. É um trecho de um livro do Rumi, que se chama, que diz o seguinte, é um trecho em que ele fala, inclusive, de muitas experiências relacionadas ao Mestre Jesus. Como como o coração do cosmos desce para nós. Amado,
não te aflijas. A esperança das almas emergiu do puro nada. Maria não volta, mas a luz divina que fez Jesus subir aos céus chegou. Então, como é que o coração do cosmos desce para nós? Através de uma virtude que não é divina, é uma virtude que Deus aprendeu com o homem a vibrar. É a virtude chamada esperança. Por que Deus assimila do homem, como Criador, a esperança? Porque Deus conhece tudo, o passado, o presente, o futuro e qualquer tempo. Então, ele não precisa esperar para ter certeza do que vai acontecer. Mas o homem precisa esperar, tendo a certeza de que vai acontecer. E o que vai acontecer é o Cristo que chega. Isso é irrevogável. Queira a nossa pequena vontade ou não. Gratidão pela graça, Luciana. Luciana, eu gostaria de ainda, para finalizar, uma palavra sobre a Mãe do Mundo. Então, o coração ardente da Mãe do Mundo. Eu me lembro que a própria Agni Yoga disse que os arates, quando estão no cosmos, eles curvam-se, né, diante do coração ardente da Mãe. E essa relação do coração ardente da Mãe, no sentido de, digamos, tornar incandescente, a necessidade de tornar incandescente não somente o nosso coração individual, mas o coração da humanidade, nessa relação com a Mãe e a relação com a própria hierarquia, porque quando falamos de hierarquia, falamos de toda a hierarquia, inclusive essa hierarquia feminina regida pela Mãe do Mundo, né? Pelos mestres, pela Mãe do Mundo, a quem os mestres reverenciam esse coração da Mãe do Mundo. Então, como trabalhar como todos, né, trabalharmos para essa incandescência do coração ardente da Mãe no coração da humanidade, porque isso é algo, digamos, essencial nesse momento planetário, onde, como você diz, ainda não fizemos a lição direito há muito tempo. É necessário, e Maitreya deseja apressar tudo, e quando Maitreya diz que deseja apressar tudo, ele está ligando esse processo evolutivo à própria Mãe do Mundo. Sim, e eu agrego a isso que você está colocando, Marli, também uma passagem do Cristo, né? E uma passagem do Cristo que materializa aquilo que a Agni Yoga ensina, que o tempo de Maitreya é o tempo da Mãe do Mundo, porque Maitreya não vem sem ter a mãe, sem ter a mãe. Onde é que está essa experiência na trajetória do Mestre Jesus? Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele trabalhou não a dimensão do Cristo, Maitreya, mas ele trabalhou a dimensão da Mãe do Mundo, porque a função da mãe é nutrir. Então, como é que podemos estar não apenas alinhados com o trabalho da Mãe do Mundo, mas fazendo a Mãe do Mundo florescer no nosso cotidiano, nutrindo de boas palavras, nutrindo de bons pensamentos, nutrindo de boas ações, nutrir e nutrir com um gesto simples,
mas esse nutrir com gesto simples significa nutrir de beleza, porque nutrir é beleza. Nutrir. Lembrando que a nutrição envolve muita coisa, né? Claro, não é o alimento, não é apenas, não tem relação com o alimento físico, tão somente. Que sim, é verdade, Adriana, tem toda a razão. Xangô se relaciona com o número 12, Adriana, porque no sincretismo entre a cultura afro e a cultura grega, Xangô é Júpiter, perdão, Júpiter não, é Zeus. E o número 12 está associado a Zeus. Isso. 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 E trabalha, boa noite a todos, com licença. E trabalha junto com o Oxalá, que é relacionado com o 8. Então, quando você trouxe, eu achei assim, fantástico o encontro. Claro, com certeza, com certeza. E uma outra observação, não é? É uma cosmologia toda relacionada. A outra observação é que os antigos eles perguntavam, né, qual a sua graça? Né? Isso é uma herança que denota a divindade em cada ser, né? Essa impressão, né? Que vem através das 12 dimensões, né? E que chega em cada ser, em que somos, né? Todo o coração, como você explanou. E a outra, já encerrando a observação, quando você fala do timo com relação à infância, né? E a doutora Marli também colocou que na infância ela está mais ativa. A gente sabe que o timo ele guarda a memória que vai proteger a pessoa, né, o ser, durante toda a sua vida. Isso é a informação da ciência, né? A memória com relação à imunidade. Agora me veio esse contato, né? Esse contato com a criança interna talvez seja capaz de estimular o timo. Então, esse contato na idade adulta, na adolescência, no caminhar da vida, né? O nutrir dessa criança interna pode ser capaz de manter estimulada essa glândula sutil, né? Ao longo da nossa vida. Gratidão, parabéns. Muito obrigada a todos. Bem, Com Lucinha, certeza manterá. Tem muitos agradecimentos aqui no chat pelas informações, pelos ensinamentos e experiências que foram trazidas aqui hoje à noite. Como você diz, coração, né? Pétalas da graça, e pétalas sempre nos remonta às flores. Isso. E, Marli, qual é a sua graça? Na verdade, etimologicamente, qual é o seu dom? Com que dom você vai me nutrir? Porque os nossos dons são a nutrição que a gente leva ao conviver. Por isso, Cristo trouxe uma parábola, a parábola dos dons. Sim, Cicibel, pensar nas flores, nas frésias de Urusvati. E tem aquele parágrafo que eu trouxe na meditação inicial: ver flores do mundo sutil significa ascender a bela esfera. Então, agradecendo o rico encontro permeado de beleza, de graça, de alegria, de amor, agradecendo a presença, e não somente a presença, mas a contribuição energética nesse campo que foi formado aqui de infinitas possibilidades, que ele reverbere para onde for necessário
lembrando que a hierarquia sabe como utilizar toda a energia que é desprendida quando existe conhecimento, alegria e altruísmo, onde tudo o que geramos, toda prática, seja distribuída para todos os que precisam e que chegue onde é necessário. Então, agradecemos a presença de todos e de todas, o coração que se formou aqui. E assim, finalizamos o nosso encontro. Sim, e quero dizer que senti muito forte a presença da nossa querida Urusvati, mas também de Maria Madalena. Que presenças especiais. Muito forte. Nunca tinha tido um contato tão próximo com o feminino do Cristo, o Cristo feminino, que é Madalena. Maravilha. Especial, muito especial. Muita gratidão. Eu lembro que... Eu vou disponibilizar o Power depois também para você, Marli. Aí